2001. Quem está falando é a historiadora Sônia Maria de Freitas. Quem está operando o vídeo é a Veridiana Nicolini. Vamos realizar a entrevista com o Dr. Rodrigo Leão Rodrigues. Para a gente começar, doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor dissesse quando e onde o senhor nasceu. Eu nasci em Portugal, no concelho de Ferreira do Zézer, que fica aproximadamente a 15 quilómetros da cidade de Tomar. Então, é na província do Ribatejo, bem ao norte do Ribatejo. Sou português e brasileiro na medida em que tenho dupla nacionalidade. Quando o senhor nasceu? Bom, isto pretendia ser uma entrevista simpática, não é? Na hora em que começa a perguntar-me a idade, já me parece que a coisa... Vamos dizer que eu nasci em 1926. 14 de abril. 1926. O que seus pais faziam lá nesse concelho? Olha, o meu pai não fazia nada porque estava em África, onde era industrial de serraria, tinha umas concessões de florestas, mas o que ele fazia mesmo era caçar elefantes. Ele foi durante 35 ou 40 anos quase um caçador profissional de elefantes. E éramos pequenos proprietários, como somos ainda hoje, naqueles minifúndios daquela região de Portugal. O Ribatejo é latifúndio, cá para o sul, quando se aproxima de Santarém, e já nas proximidades de Vila Franca de Xira, etc. E os teus avós? Olha, os meus avós eram lindos. Eram proprietários também, viviam do rendimento das terras. E o meu avô, da parte materna, talvez o homem que mais influência tenha tido na minha formação, se interessava muito por medicina e tinha um velho livro chamado Chernovich, com todos os sintomas de todas as doenças. Ele sabia de cor. O médico mais próximo que havia lá na terra devia estar a 40 km de distância, então todo mundo ia ter no Sr. Daniel a perguntar como é que se tratava isto, aquilo e aquilo outro. Era no tempo ainda dos chás, das ventosas, aquelas coisas. O Sr. Daniel Lopes Leal é talvez o homem que teve o funeral mais concorrido de toda a região, porque não havia gente que ele não houvesse ajudado. Tenho muito orgulho de ser neta dele. O meu filho mais novo chama-se exatamente Daniel, em homenagem àquele santo homem que me levava para caçar perdizes aos 8 anos de idade. Eu carregava um farnel e ele, já com 60 e tal anos, sentava-se numa pedra e ficávamos lá os dois, e ele me dizendo coisas sobre a vida. Mentira era uma coisa que ele não admitia. Era assim como o caminho mais rápido para a falta de caráter. E falava-me das pessoas, e falava-me das árvores, e falava-me dos coelhos e das perdizes, e das aves, e do tempo, e das trovoadas, e da natureza. Aprendi tudo com ele. Até hoje acho, e já lá vão quase 70 anos, que aquilo que eu tenho, que eu sei de essencial em relação à vida, aprendi com esse meu avô na minha meninice até aos 13, 14 anos, quando ele morreu. As minhas avós eram aquelas avós portuguesas, né, que mandavam na cozinha, faziam coisas que até hoje o meu paladar se lembra com imensa saudade e até com bastante emoção. A minha mãe
tinha todas as qualidades das mulheres portuguesas, mas tinha um esporte favorito, que era bater-me. Porque o meu pai estava em África e ela queria fazer do filho dela, o único filho, um exemplo. Se eu entrasse a cavalo numa feira, por exemplo, ela fazia-me descer do cavalo e batia-me na frente de todo o mundo porque achava que eu podia atropelar crianças ou as mulheres que levavam ovos para a feira vender podiam... Entendeu? Então, era uma relação de amor e de ódio que após a morte dela se transformou numa paixão que nunca mais acaba. De tal ordem que eu mandava sempre rezar uma missa por alma dela, aqui na Nossa Senhora da Fátima. E um dia a madre do Bom Conselho das Dominicanas disse: por que que o senhor só manda rezar missas por alma da sua mãe e não por alma do seu pai? E eu disse: porque meu pai não precisa. Era a minha mãe que precisava de missas, na minha opinião. E aí incluí o meu pai. E religiosamente, há dezenas de anos, eu no dia 1 de novembro vou para a igreja rezar e levo os meus filhos por duas pessoas que eles nunca viram, mas que eles amam, que são os avós dele. Então eu acho que tive a sorte de ter uma infância de muito amor de pais e avós e, sobretudo, muito amor com a natureza, com os cães, com os gatos, nem tanto, porque os cães não gosto muito de gatos, mas com a natureza, com as árvores, com a chuva, andava descalço, até hoje ando descalço sempre que posso. E a senhora, se olhar ao lado, deitada aqui, vê um labrador dormindo, que é um cão, que é um bezerro, e que me acompanha. Os cães me acompanharam sempre a minha vida até hoje. Ele vive deitado aqui ao lado, no meu escritório. Você falou uma coisa interessante, que é sobre o paladar. Qual era esse paladar que o senhor não se esqueceu dele? Oh, professora, a gente não esquece os paladares, como não esquece as sensações de alma, de prazer, de felicidade. Agora, não é capaz de os definir. De repente você está num jantar ou num almoço e come uma coisa e de repente lembra-se da sua mãe. Agora, definir o paladar, eu não sei. Mas agora lembro-me dos partes... Comida materna. A comida materna tinha coisas lindas. Ela tinha um prato de bacalhau que eu nunca vi em lugar nenhum. Era uma panela, na base da panela vinha broa de milho, em cima da broa de milho vinha couve cortada miúda, como se fosse caldo verde, que a senhora punha em cima da broa. Depois em cima colocava fatiazinhas de batata fininhas, redonda. Depois colocava bacalhau espalhado. Depois em cima do bacalhau colocava de novo migas de broa, couve, batata, bacalhau e tal. Ficava uma coisa assim alta, com muito azeite. E até hoje no Natal, aquele é o bacalhau que eu quero na noite de Natal. E só como aquilo ninguém entende, amigos meus vêm passar o Natal comigo, comem peru, comem tender, comem um monte de coisas. E eu fico lá no bacalhau da tia Judite, lembrando.
Eram sempre tristes os meus natais. Depois que os meus filhos nasceram, é que as coisas ficaram menos tristes. Como é que a gente vai ter tristeza com crianças subindo em cima da gente, não? E hoje continuam subindo em cima da gente já com 20 e tal anos. Bom, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua formação. A minha formação. A senhora quer saber da minha formação moral ou da minha formação intelectual? Escolar e intelectual. Escolar. Olha, eu vou-lhe dar um livro que eu escrevi há uns tempos atrás, quando os portugueses do Rio de Janeiro resolveram publicar a vida dos 10 homens que mais influenciaram a colónia portuguesa do Brasil nos últimos 50 anos. E resolveram começar com a minha biografia. Contrataram um ghostwriter e eu disse, não, ninguém escreve melhor a meu respeito do que eu próprio. Como é que eu iria contar a um entrevistador, por exemplo, a minha primeira experiência sexual? Não dá. Tem que ser eu a escrever, com a sensibilidade que a coisa merece. Minha formação. Quando cheguei aos 7 anos, fui para uma escola na freguesia das Areias, que ficava a 4 quilómetros da minha casa, e eu ia 4 quilómetros a pé para a escola e vinha 4 quilómetros a pé da escola. No verão era divertido. Tinha muita fruta para a gente assaltar, roubar, etc. Agora, no inverno, era um frio de rachar. A gente levava um farnel, a escola principiava ao nascer do sol e à tarde a gente vinha para casa. Tive o melhor professor de instrução primária, Augusto Simões Monteiro, que é um homem que, num meio pobre como aquele, encaminhou centenas de alunos para a polícia, para a companhia dos bondes. É um homem que modificou muito o retrato da freguesia onde ele era professor. Batia nos alunos com uma palmatória. Acho que eu devo ter sido o único ou dos poucos que ele não bateu na vida. Ele achava que eu era um sujeito privilegiado, imagina. Quando eu cheguei à escola eu já sabia ler, escrever, fazer contas, porque a dona Judite lá em casa divertia-se a ensinar-me. Então fiquei só 3 anos na instrução primária. Aos 9 anos saí e só havia duas carreiras a seguirem-se. Uma era, se fosse muito bom aluno, com um nível de inteligência muito boa, os padres jesuítas roubavam os alunos e levavam para os seminários. E fizeram uma força danada, imagina, para me levarem para o seminário. Mas quem tem um padrinho em Lisboa não morre órfão. E o irmão do meu pai era meu padrinho e levou-me para Lisboa a estudar. Ele tinha uma fábrica de tecidos e de confecções e achava ele que eu tinha que seguir a vida comercial. E colocou-me numa escola técnica de comércio chamada Ateneu Comercial de Lisboa, onde eu fiquei 5 anos. Acho que era, se não o melhor, entre os melhores alunos da classe. Aos 5 anos saí, fiz vestibular, como se diz aqui, exame de admissão para o Instituto Comercial de Lisboa, e entrei com 15 anos no Instituto Comercial de Lisboa, que é hoje uma escola superior, Instituto Superior de Comércio. E aos 17
eu fiz exame vestibular para Ciências Económicas e Financeiras e entrei. Posteriormente, ou concomitantemente, eu pedi ao pai de um amigo meu, que era António Ferro, secretário de Propaganda Nacional, que era quem mandava em Portugal na imprensa, disse-lhe: eu quero ser jornalista. Ele ligou para o António Tinoco, que era diretor do Diário Popular, disse: tem aqui um chato, arrumei um lugar para ele. E eu fui para o Diário Popular. E parece que eu tinha jeito para a coisa. Mandaram-me fazer reportagens, inclusive em África. Depois o governador de Moçambique convidou-me para secretário de imprensa dele. Depois o governo lá em Moçambique tinha um jornal chamado O Oriente, que eu tive que dirigir também durante uns tempos. E aí fiz um número especial grande sobre as colónias portuguesas, um número de 400 páginas. Era bom porque tinha muita publicidade, eu tinha 30% de publicidade, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E um dia eles disseram: então você vai aos Estados Unidos e faz também um número sobre a colónia portuguesa nos Estados Unidos. E eu fui. Em Nova Iorque, pegando o New York Herald Tribune, que era naquela altura o grande jornal do mundo, com uma edição em francês, em Paris, isso tudo, que eu vi um ataque violento contra a política ultramarina portuguesa em Angola e Moçambique. Não é que ela estivesse certa, só que o ataque era mentiroso. E fui ao consulado português e disse: mas vocês não têm aí um conselheiro de imprensa para responder a esta vilania? Não, nós não temos nada a ver com isso, nós temos aqui uma empresa americana, George Peabody & Associates, que está encarregado de fazer as relações públicas de Portugal nos Estados Unidos. Deram-me um endereço na Avenida Madison e lá fui eu procurar o Sr. Peabody. E diz o Sr. Jorge Peabody para mim: você tem razão, mas nós mandámos o artigo para Lisboa, pedimos dados para responder ao jornal. Eles não nos dizem nada. Digo: você tem uma máquina de escrever? Tenho. Sentei-me e, como eu tinha acabado de correr Angola e Moçambique naquele trabalho que tinha feito para o Diário Popular, dei uma resposta violenta, grande, contundente, e o Jorge Peabody mandou para o Herald Tribune. E passados uns dias o Jorge disse-me: olha, fulana de tal, Ellen, do Herald Tribune, quer falar contigo, nós vamos lá falar com ela. Convidou-me para correspondente do Herald Tribune. E a partir daí eu fiquei no Herald Tribune até 54. Estive no Quénia com o Mau Mau, estive nas Filipinas na Guerra Civil com o general Max Assai, estive na Indochina na guerra com os franceses, até que em 54 eu resolvi que já era tempo, porque a tia Judite, minha mãe, só me perguntava quando é que eu ia terminar o meu curso. E eu cheguei a Nova Iorque, indo de Saigon, na Indochina, dizendo: olha, eu estou saindo do jornal porque eu tenho que voltar à minha vida, isto não é vida. Diz ela: não, tu vais para o Brasil porque vai haver uma guerra civil. Assaltaram, deram um tiro num jornalista chamado Carlos Lacerda, mataram um major da aeronáutica chamado Rubén Vaz
E vai haver uma guerra civil, tu gostas de guerra mesmo, falam a tua língua, tem mulheres lindas, maravilhosas. Imagina, eu vinha do Vietnã, que é hoje da Indochina. Vim para o Rio de Janeiro, com 28 anos. Eu tinha uns amigos aqui que fecharam uma boate no Rio de Janeiro quando eu cheguei. A boate Casa Blanca, lá na Praia Vermelha. E lembro-me que estava dançando com a estrela do show, ainda me lembro do nome dela, era Irene Osco. 2 metros de perna no mínimo, sabe? Linda. Estamos dançando lá com a cara encostada, tal. Eu venho de uma terra onde as pessoas falam, até cá não sei, olha mãe, um sotaque, quando a gente quer dizer uma coisa, tintim por tintim, a gente... Faço uma pergunta à Irene, e ela, com o rosto colado ao meu, diz assim: bem, vou-te contar tintim por tintim. Pensei cá comigo, já não sai mais do Brasil. Vocês sabem uma coisa? Não saí mais do Brasil. Por causa do tim-tim-tim. Só que era tempo de eu pensar na vida, porque a minha mãe não ia admitir um filho, por maior sucesso que ele tivesse na vida particular, que não se formasse. E aí eu fiz vestibular para a Faculdade de Direito do Lar São Francisco. E entrei fácil. Naquele tempo não havia este vestibular, mega vestibular. Cada uma das escolas tinha o seu vestibular. Isso em São Paulo? Aqui em São Paulo. No ano seguinte, no mesmo ano, 54? Em 55. 55. Eu cheguei em 54, entretanto o Getúlio morreu, não houve guerra civil. E eu me formei em Direito pela Faculdade do Lar São Francisco da Universidade de São Paulo. O que mais a senhora quer saber sobre a minha formação? Não, Andei fazendo versos pela vida, andei escrevendo livros, andei fazendo essas coisas. Eu entendi, esse salto para São Paulo foi uma opção, porque a colônia portuguesa no Rio é muito grande, né? Pois é. Você optou por São Paulo, não? Mas abafava muito. Eu acho que talvez também tenha tido, como é que dizem os franceses, chercher la femme. Talvez eu me apaixonei por uma mulher em São Paulo e tal, são essas coisas de coração. E ela estava em São Paulo e pronto. Eu fui sempre muito... Vivi sempre de acordo, muito mais de acordo com as minhas emoções do que com a minha razão. Talvez porque as minhas emoções são melhores do que a razão, né? Entendeu? Onde é que se viu viver com um cão ao lado e que dorme em cima da minha cama e que eu trato como meu filho caçula? É que eu sou um pouco, entendeu? Há um poeta dentro de mim que a senhora não sabe, que não tem nada a ver comigo, que se chama Marcos Leal. Marcos Leal foi um dos fundadores de um dos grandes movimentos de poesia no século XX em Portugal. Há o grupo do Orfeu, em 1914, com Fernando Pessoa, Mário Sá Carneiro, etc. Há o grupo de Coimbra da Presença, com José Régio e João Gaspar Simões, etc. E há o grupo da Távola Redonda, em 1950, que é o grupo que nós formamos
Davi Mourão Ferreira, António Manuel Couto de Viana, Luís de Macedo, Marcos Leal, etc. Então o Marcos Leal, que é muito mais conhecido em Portugal do que o Rodrigo Leal Rodrigues, é um homem que vive essencialmente de emoções, mas que exerceu na minha vida profissional uma influência decisiva. Quando Marcos Leal dizia: sou o livro desejado que se comprou e se não abriu, barco adiando o prazer da descoberta, após ter posto na coberta o sinal da chegada que falhou. Então, este turbilhão de emoções, de duas personalidades. Eu tenho, por exemplo, 2 filhos e o mais velho, que é um artista, arquiteto, urbanista, quando se irrita muito, diz assim: que diabo, ser filho do Marcos Leal, bem que eu podia ser filho do Rodrigo Leal Rodrigues. O outro é engenheiro, está terminando o curso de engenharia, mas esse é filho do Rodrigo, tem os pés no chão. O mais velho, o arquiteto, se estivesse fazendo uma prova de exame importantíssima e um pássaro pousasse na janela, ele esquecia-se da prova e ia voar com o pássaro. Se entende? Então, tudo em mim tem o sentido das minhas próprias emoções. Dá para a senhora entender? Não é fácil conviver com um sujeito assim. É muito mais fácil. Eu gostaria de ser como aqueles portugueses que vieram para o Brasil, arrumam um emprego, depois do emprego montam uma padaria, depois montam uma fábrica de pão, depois montam um empório, depois montam um supermercado, e depois casam a filha com o marquês, se levanta todos os dias à mesma hora, lava os dentes à mesma hora. E eu não, eu sou feito de nervos e de emoções. Tenho que pagar o preço que isso custa, não é? Bom, aí o senhor concluiu o curso no Largo São Francisco e foi exercer a função de advogado? Exerci até como advogado empresarial, comercial. Trabalhei como advogado até 74, 75. Fui advogado da TAP, fui advogado de uma série de empresas portuguesas. Ao mesmo tempo tinha indústria metalúrgica, etc. e tal. Até que um dia descobri que estava tudo errado e que eu devia dar mais atenção ao Marcos Leal e menos atenção ao Rodrigo. Foi quando resolvi ser editor e começar a publicar livros de poesia. Eu acho que deve ter sido a única pessoa que ganhou dinheiro com poesia. Publiquei a obra completa do Paulo Bonfim, que esgotou em 6 meses. 50 anos de poesia. Fizemos segunda edição, esgotou em 6 meses. Diz assim: e a minha? Pois é, a minha anda há 4 anos para publicar a minha antologia, mas cada tempo. Como é que se diz em casa de ferreiro? Espeto de pau. Espeto de pau, exatamente. E pronto, acho que é isso. O senhor voltou a desempenhar atividade jornalística aqui na comunidade? Eu comprei o Mundo Português num determinado momento, porque achava que nós tínhamos que ter uma bandeira contra a política ultramarina do governo de Portugal. Achávamos que se o mundo inteiro estava dando autonomia às suas colónias,
porque só Portugal não dava e porque é que só Portugal é que estava certo e os outros errados. E um dia tínhamos uma colaboração muito boa, um grande jornalista que foi diretor aqui da Última Hora, o Samuel Weiner, Joaquim Rodrigues Matias, escreveu um artigo sobre a Guiné e sobre os soldados que estavam combatendo na Guiné portuguesa. E dizia ele, aqueles homens que estão lá vão morrer, convencidos que estão morrendo pela pátria. E não sabem que eles estão lá para defender unicamente os interesses do Banco Nacional Ultramarino e da Companhia União Fabril. Era verdade. Só que o pessoal em Portugal ficou com uma raiva de mim danada. Durante 2 ou 3 anos eu ia ver a minha mãe em Badajoz, porque a PIDE queria me prender. E pronto, foi assim. O senhor esteve mais envolvido com a parte cultural na comunidade, né? Agora, quem diz agora, diz de há 20 anos para cá. De formação cultural, porque a gente é um viciado em leitura, a gente sabe umas coisas, a gente ou sabe que não sabe nada, como dizia o Sócrates. Depois integrei-me na... Não, antes eu sempre tive uma atividade grande na Glória Portuguesa. Fui inclusive presidente da Federação, muitos anos, né? Da Federação das Associações Portuguesas e Luso-Brasileiras, com sede no Rio de Janeiro. Até hoje eu sou o presidente do Conselho da Federação, sou presidente do Conselho do Real Gabinete Português de Leitura, sou presidente da Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes. Isso cria relações com os intelectuais brasileiros, intelectuais portugueses. O facto de eu ser um dos homens da Tábua Redonda faz com... Olha, ontem, por exemplo, teve aqui um grande escritor português, o António Alçada Batista, que veio aqui lançar um livro, o homem da Academia Brasileira, para o meu querido Rodrigo, com afeto e amizade do António. É que as pessoas vão ficando velhas e vão ficando... Os amigos também vão ficando velhos, uns vão ficando célebres, outros vão morrendo. Ontem foi tão curioso que eu disse, e fulano de tal morreu, e fulano de tal morreu. Acho que é a evolução natural das pessoas. Entendeu? Então, como não havia ninguém em São Paulo, eu tornei-me assim uma ponta de referência cultural. A quem não sabe, pergunta ao Dr. Rodrigo. Pergunta ao Dr. Rodrigo. Tornei-me assim uma espécie de arroz de festa, não é? Então, o senhor teve esse privilégio de ter contato com a comunidade, né? E, de uma certa maneira, dá a impressão que, assim, na parte cultural, artística, o que mais predominou foi assim, esse lado literário dos portugueses em São Paulo, no Brasil? Não, querida. Pois é completamente diferente. Se você olhar para a Europa e olhar para Portugal integrada dentro de um conjunto de União Europeia, uma moeda comum, amanhã com uma língua comum e tudo o resto vão ser dialetos. Quando eu digo amanhã em relação a um país, 500 anos não é nada. Está certo? 1000 anos não é nada. Muito maior que Portugal era
o Império Romano, o Império Grego da Macedónia, do Alexandre. Em todo o caso, nós estamos estudando grego hoje e latim. Não é por causa da grandeza ou do poderio da Grécia Antiga e de Roma Antiga. Não é por causa da cultura deles. Portugal daqui a 500 anos será, se tiver sorte, uma província dos Estados Unidos da Europa. Se não tiver sorte, será uma província da Espanha, que por sua vez será uma província dos Estados Unidos da Europa. E o português será um dialeto. Serão os mesmos 10 milhões de habitantes, com a sua vocação de espalharem sêmen pelo mundo inteiro. É daí que vem a palavra sementeira. Foi aquilo que Portugal fez a vida inteira, foi semear países. Então, de um lado Portugal e do outro lado o Brasil, hoje com 170 milhões de habitantes, amanhã com 200, depois da manhã com 300 milhões de habitantes, usando a mesma língua e transportando para o futuro a mesma cultura. Então, o que é que eu achei? Achei que eu tinha que dedicar a minha vida a espalhar a cultura portuguesa no Brasil, usando as minhas relações em Portugal, fazendo vir professores, fazendo simpósios nas universidades, como foi aquele do Anchieta e do Manuel da Nóbrega, como foi aquele do Gil Vicente, como será amanhã o do António Nobre e do que iremos fazer agora na USP, como será o número da Voz Lusíada exclusivamente sobre essa de Queiroz, com os maiores nomes de essa de Queiroz, assim sucessivamente. Então, eu acho que o Brasil é o caminho futuro da cultura portuguesa. É o Brasil que levará a cultura portuguesa. Intervalo? Intervalo. Uma por duas. Eu estou tentando desvendar essa comunidade portuguesa em São Paulo. Eu gostaria que o senhor apontasse para mim algumas trilhas, né? Como, né, conhecer melhor, né, as principais entidades. Gostaria que o senhor me desse uma ajuda nesse sentido, né, de conhecer um pouco mais essa comunidade, que é uma comunidade importante, que eu acho que nunca foi devidamente estudada, né? Os portugueses, a presença portuguesa no Brasil do século XIX para cá, eu acho que é um estudo a ser feito, né? E principalmente eu acho que devido aos 500 anos, eu acho que não deram a devida importância, né? O devido papel que os portugueses tiveram aqui no... Ô, professora, a memória brasileira, ou o interesse pela memória do Brasil, é desprezível. Nós somos brasileiros, os sujeitos que dão menos importância à sua memória. No que concerne, como dizia Eugênio Quadros, no que concerne aos portugueses, a coisa piora muito mais, porque o senhor Takamoto, cujos pais vieram para cá há 100 anos, continua sendo Takamoto, e os descendentes deles daqui a 100, 200, 300 anos serão ainda Takamotos, e todo mundo vai perfeitamente entender que eles são japoneses. A mesma coisa com os Clintons da vida, com os Harrisons, essas coisas.
Daqui a 200 anos eles continuam sendo ingleses, americanos. Os portugueses chegam aqui, trabalham feito uns desgraçados, fazem-se gente, criam impérios. O filho deles já é brasileiro, com o nome brasileiro, e o neto dele já nem sabe que é descendente português. É o caso do Diniz, dono do Pão de Açúcar, de um império daqueles. Hoje, o Sr. Abílio Diniz, presidente do grupo, filho mais velho do Valentim, ninguém sabe que ele é filho português. Porque aquilo que se passa é que nós somos absorvidos pela língua, que é de um lado um fator extraordinário a favor, e do outro lado é um fator extraordinário negativo. Então, quando a senhora me fala em colónia portuguesa, que colónia é essa? São os imigrantes que chegaram com o alforje às costas, trazendo como património maior unicamente os sonhos, que dormiram, quem sabe, os primeiros dias num banco da Praça da República e que se tornam depois os Valentim Santos Diniz, os homens que fizeram a Confiança, os homens que fizeram essas obras todas? Ou é o conjunto imigrante criando famílias brasileiras, construindo cidades, construindo escolas, construindo igrejas, desbravando? Afinal, os bandeirantes eram portugueses. Foram eles que foram colocar as fronteiras do Brasil exatamente nos Andes. Então, colónia portuguesa. No outro dia assisti a uma entrevista na televisão em que estava o cônsul da Itália, estava o presidente da Casa de Portugal, estavam mais de 2 ou 3 sujeitos. E diz o cônsul da Itália, porque os italianos e os descendentes de italianos são mais de 1 milhão no Brasil. Diz o presidente da Casa, porque não sabia que eram tantos. Eu teria dito no lugar dele, nós somos mais de 100 milhões no Brasil. Porque, afinal, o que é que são os nordestinos? O que é que são os brasileiros, a não ser aqueles descendentes diretamente de outras origens de imigração, Itália, Alemanha, do que um produto desta mistura de sangue português com negro, que dá uns produtos ótimos, com índio? O que é que são os mamelucos, essa raça inventada por Gilberto Freire, do que uma mistura do português, negro e índio? Ora, colónia portuguesa, então nós temos que definir ou a grandeza dela no sentido universal, que é igual ao Brasil, ou temos que a definir pelos homens que fizeram grandes empresas e estão aí entre as maiores. Votorantim, por exemplo, o pai e a mãe dos Irmir Moraes são portugueses, ou filhos de portugueses. Ninguém vai dizer, ele é hoje um dos maiores líderes do Brasil, o António Irmir Moraes. Sangue, quer de um lado, quer do outro, português. Esquecemos disso. Falemos só daquela meia dúzia de portugueses que ainda estão aí. Deve ser quase 1 milhão, sei lá, 500 mil, 600 mil, talvez em São Paulo tenha 300 mil. Mas que foram aqueles que fizeram
coisas como as beneficências portuguesas no Brasil. A senhora sabe que as beneficências portuguesas, junto com as Santas Casas, são responsáveis até hoje por mais de 70% da assistência hospitalar do Brasil. Coisinha à toa. Você sabe que a Beneficência Portuguesa de São Paulo é o maior centro cirúrgico cardiovascular do mundo. Você sabe que o Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro é a segunda maior biblioteca mais importante do Brasil, porque a primeira é a Biblioteca Nacional, composta pelos livros e pela biblioteca real que o Dr. João VI trouxe para cá. Você sabe que as associações portuguesas, mais de 200 espalhadas pelo Brasil, mantêm vivo, mais do que em Portugal, o folclore português, as raízes culturais portuguesas. É isso. Pergunta-me como é que eu entendo a colónia portuguesa de São Paulo. Não é para entender a colónia portuguesa, como não é para entender a colónia portuguesa em lugar nenhum, porque são todos iguais. Os portugueses são grandes, são maiores quando imigram, porque é a chegada do país que os hospeda que eles vão encontrar o arço certo para adquirirem resistência e caldearem a sua própria força. Isso é igual aqui, na África do Sul, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Eles saem lá da Santa Terrinha, onde às vezes são mesquinhos, onde às vezes são até invejosos, como a nossa vizinha do lado, quando vê a filha da vizinha entrar às 5 da manhã e diz: a filha da vizinha é puta. Afinal, a vizinha vinha de um velório de uma amiga. Pois nós lá somos assim. Os meus filhos aprendem que se não tem nada de bom para dizer sobre uma pessoa, ficam calados. Se mentirem, apanham, mesmo hoje com 23 anos. E mesmo eu com o coração assim. E eu acho que foi este meu sair de Portugal, onde eu tinha um horizonte pequeno, que me deu a grandeza de vistas que os portugueses do Brasil têm. E pensam alto, e pensam grande, e são generosos, e dão parte do seu tempo à coletividade. Indicar-lhe quem são todos eles, sem exceção. Todos eles são generosos, todos eles querem ajudar, todos eles têm grandes qualidades, um com mais sorte, outro com menos sorte. Encontram um português no Brasil e encontram um pedaço de Portugal. Por isso é que eu acho que é a hora de construir nesta terra colégios portugueses, escolas portuguesas, bibliotecas portuguesas, concertos de artistas portugueses, exposições de pintores portugueses. É hora de transferir para o Brasil a cultura portuguesa, antes que ela amanhã seja uma vaga lembrança europeia. É isso. É o que eu penso. O que o senhor está querendo dizer é que os descendentes deixaram de lado essa preocupação com a origem, quer dizer, não tem essa identificação com as raízes portuguesas?
mesmo que tenham interiormente, é o mundo à volta deles que não os identifica como portugueses ou descendentes de portugueses. Como é que os vai identificar? A cor da pele é igual à sua. O nariz é igual ao seu. A língua é igual à sua. O nome é igual ao seu. Como é que o mundo exterior vai identificar quem é filho de português e quem não é? Então o problema não está neles, na maior parte das vezes. Há exceções, claro. O problema está no meio à volta. Por exemplo, dois dos grandes pianistas brasileiros e do mundo, João Carlos Martins e José Eduardo Martins. Quem vai dizer, em qualquer lado do mundo eles vão tocar, que são filhos de português? E eles se calhar vão falar é de música, não vão falar quem é o pai. Ninguém está trazendo nas costas quem é o pai. Eu é que tenho o hábito de dizer que o meu pai caçava elefantes e bebia uma garrafa de uísque por dia. Isso me deixa muito feliz. É uma das meus fontes de orgulho. Viu, professor? O senhor também tinha uma preocupação muito grande com a memória, de resgate da memória, tanto é que o senhor começou a realizar um projeto. Comecei e estou trabalhando, sabe porquê? Porque é necessário que antes dessa gente morra, que eles me deem o depoimento da memória deles. Senão a gente perde. É por isso que eu pego. Tenho, graças a Deus, gravei em boa hora gente que já morreu, que tinha naquela altura 100 anos, 102 anos, 80 anos, em que surgem coisas extraordinárias que estão à sua disposição. Quer dizer que o senhor continua a fazer isso? Continuo. Não tanto quanto eu gostaria agora, porque, como sabe, os 2 últimos anos eu estou mais ou menos encostado num cais do Porto, à espera que o médico dê licença para eu levantar voo outra vez. O senhor tem se dedicado à editora? O senhor tem uma editora aí? Tenho, porque aqui assim eu só digo que está errado, está certo, gosto, não gosto, trabalho até o meio-dia e depois vou-me deitar. Certo. E qual é o perfil assim, dessa editora? Está dentro do teu ideal, dos teus pensamentos? Eu gosto de fazer coisas bonitas. Por exemplo, peguemos o caso de um dos maiores poetas do Brasil, o Paulo Bonfim. Eu disse, Paulo, você precisa de reunir a sua poesia, porque não existe poesia de Paulo Bonfim à venda em lugar nenhum. No fim de tanto o chatear, o Paulo diz, olha, eu só faço isso se você escrever o prefácio. Eu escrevi o prefácio, foi um sucesso. O Hernando Donato acaba de escrever 5 séculos do Brasil, que é a única história do Brasil justa com os portugueses. Cansei-me dos meus filhos chegarem em casa e dizer, mas você tem tanto orgulho de ser português e nós não passamos de uns ladrões. Roubamos madeira, roubamos café, roubamos ouro, roubamos borracha, roubamos... Porquê? Porque é a tal história do povo colonizado, com influências de toda a natureza, contra o colonizador. Agora, nos 500 anos, não apareceu um índio falando um português perfeito, com curso universitário, se queixando dos estupros cometidos contra as mulheres do seu povo há 500 anos atrás. Como é que esse danado acha que nós povoámos o Brasil? Cantando fado? Não, foi fazendo filhos. Só que ele estava falando num português ótimo, perfeito. Fizemos filhos, trouxemos uma cultura, ensinámos uma língua
e demos a um povo orgulho de ser brasileiro. Quer mais? O que mais a senhora quer saber? Eu gostaria que o senhor indicasse alguns nomes de pessoas que foram importantes para a colônia, no sentido, em vários setores, né? Filha, mas isso tem tantos. Eu até irei preparar uma lista e vou dar para si. Pessoas que o senhor acha que seria importante eu estar entrevistando para recuperar a memória da presença portuguesa em São Paulo? Eu acho que valeria a pena a senhora fazer isso, ainda que nos casos mais importantes hoje, só numa sessão espírita a senhora vai conseguir fazer. Porque muitos desses grandes homens já morreram, como o Albino Sousa Cruz, o Sousa Batista, o Conde Penha Garcia. Aqui o Pereira de Queiroz, a quem se deve a construção da Casa de Portugal, o Fontoura, que foi presidente e que deu uma obra notável da beneficência portuguesa. Mas hoje pode entrevistar o António dos Ramos, líder da comunidade portuguesa em São Paulo, presidente do Conselho das Comunidades, presidente da Casa de Portugal. Pode entrevistar um jovem que está aí assim correndo e acreditando nas origens dele, o António Almeida e Silva, que é fundamental entrevistá-lo também. Os presidentes das associações, todas terão coisas para dizer. Eu posso lhe dar uma lista com o maior dos prazeres. Eu agradeço muito a sua colaboração. E para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, dessa alma portuguesa. Existe uma tradução, assim, como interpretar essa alma portuguesa, que é uma mistura de lirismo. Fala para mim dessa alma portuguesa. Ô, mulher, eu não trouxe guitarra, porque senão eu cantava-lhe isso no fado. Você pode cantar sem guitarra. Veja bem, os portugueses que estão aqui trazem dentro de si todas as suas raízes, todos os sabores dos pratos que a mãe fazia, todo o céu azul que só existe em Portugal. Com a distância, isso tudo transforma-se em saudade. Então nós somos sentimentais. E somos sentimentais com uma imensa intensidade. Eu não acredito que a gente saiba odiar, mas sabemos amar com imensa intensidade. Havia uma amiga minha na África do Sul que considerava o português o melhor amante do mundo. E por aquilo que eu sabia dela, ela era do ramo. Ela podia perfeitamente definir os portugueses sob esse aspecto. Porque eles amam com sentimento, eles amam com intensidade. E, sobretudo, no jogo do amor, o português não faz batota. Ele não usa as mulheres como se fosse uma privada. As amizades são leais. Somos um povo triste. Mas o que é que a senhora queria de um povo que foi um melting pot de celtas, alanos, godos, visigodos, judeus, mouros, tudo isso misturado? É que se misturaram depois os negros, os índios. O que é que a senhora quer? Que a gente ria? Somos uma mistura de gente triste. O índio é um sujeito triste. O negro é um sujeito triste. Como é que a senhora queria que esses negros fossem arrancados da sua terra, dos seus filhos, da sua família,
e estivessem aqui trabalhando debaixo de chicote, queria que fizesse que eu fosse um povo alegre. Então, a mistura de elementos tristes tem que dar um produto triste. E daí veio a palavra saudade, que é intraduzível? É intraduzível porque quer dizer tanta coisa. Eu tenho muita saudade de mim nos outros. O Marcos Leal um dia escreveu um poema que dizia assim: e agora que ainda posso nos meus braços te apertar, é de agora que já tenho mais saudades de estar junto de ti outra vez. Quer dizer, nós podemos até ter saudade do futuro. Não é necessariamente saudade de uma coisa vivida. Saudade também do futuro. Viu? Foi um prazer tê-la conhecido. Acho que está a fazer de um trabalho muito bom. Conto com a minha colaboração naquilo que eu puder. Prazer em conhecê-la. Agradeço muito por ter nos recebido. Sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada, né? E por ter... Não é que eu seja muito ocupado, é que eu tenho muito pouco tempo para as minhas ocupações, porque depois do almoço tenho que ir descansar. Mas eu conto aí com a tua ajuda. Esteja descansada, é sua. Traduzir, desvendar um pouco esses portugueses em São Paulo. Tá bom. Conto com a sua colaboração. Pode.